Bom dia, boa tarde, boa noite. Como é que você tá? Como é que você amanheceu esse dia hoje? Maravilhoso dia com frio delicioso. Estamos vivos para sentir esse frio maravilhoso. Glória a Deus. Eu te agradeço, Pai, imensamente por esse dia maravilhoso que o Senhor nos deu. Que o Senhor nos permitiu viver. Novamente, o Senhor nos deu o sopro da vida para que a gente pudesse estar aqui falando da tua palavra, levando a tua mensagem às pessoas, a todos aqueles que querem ouvir, abrir o coração para deixar Deus entrar no coração. E hoje nós vamos falar muito sobre isso. Hoje tocou meu coração demais para a gente falar sobre isso. E hoje nós vamos começar Provérbios 30. Provérbios 30, estamos na reta final. Provérbios tem 31 capítulos e nós estamos iniciando o capítulo 30. Então vamos lá, sem delongas, porque hoje está prometendo. Palavras de Agur, filho de Jasses de Massa, oráculo do homem. Eu vou ler do versículo 1 ao 4. O oráculo do homem. Ó Deus, estou cansado. Estou cansado, ó Deus, e desfaleço, porque sou o mais ignorante dos homens, e não tenho inteligência humana. Não aprendi a sabedoria, e não cheguei a compreender o santo. Quem subiu até o céu e daí desceu? Quem recolheu o vento na mão? Quem recolheu o mar na túnica? Quem fixou os confins do mundo? Qual é o seu nome? E o nome do seu filho? Você sabe? Cada palavra de Deus é comprovada. O 5 eu vou deixar para depois. Esse de cada palavra de Deus já é o 5. Então o 4 vai até aqui. Qual é o seu nome, o nome do seu filho? Você sabe? Gente, Agur aqui, a gente não sabe, né? Na Bíblia não fala, não tem mais relatos dele, né? Não tem relatos alguns de quem ele seja, né? Mas era alguém que sabia escrever, porque esse versículo, o capítulo 30 foi designado a ele, né? É da autoria dele. Então não tem relatos de outros livros na Bíblia que mencionem sobre sua vida, provavelmente também foi atribuído a Salomão, mas enfim, aqui fala Agur, filho de Jasses, de Massa. Então não tem outros relatos. Tudo se sabe que é alguém que questiona, né? Alguém inconformado com a situação que vivia, mas um homem o quê? Temente a Deus e aos seus princípios. Ele fala assim, ó: porque eu sou mais ignorante dos homens e não tenho inteligência humana, não aprendi a sabedoria e não conheci e não cheguei a compreender o santo. Mas ele fala umas coisas aqui, ó: quem recolheu o vento na mão? Quem recolheu o mar na túnica? Quem fixou os confins do mundo? Qual é o seu nome e o nome do filho? Olha isso. Se essa pessoa tinha pouca sabedoria. Gente, Provérbios foi escrito há muito tempo antes de Cristo. 950 anos antes de Cristo e depois alguns outros 400 anos antes de Cristo. Olha a sabedoria que foi escrita esse versículo 4. Percebe? Então fala aqui sobre alguém que é muito temente a Deus e aos seus princípios. Ele pede sabedoria, mas ele é um grande sábio. E ao afirmar Deus comparado a um escudo, e sobre a obediência de pai e mãe, sobre a forma que ele busca constante depois nós vamos ver outras partes, né, para baixo. Mas aqui é alguém que é muito sábio. É muito sábio. Ele já sabe que tem um Deus. E que, olha aqui, qual é o seu nome, o nome do seu filho. Ele relata o filho. Olha a sabedoria, gente. Olha a sabedoria. E agora nós vamos, versículo 5. Cada palavra de Deus, olha aqui, cada palavra de Deus é comprovada. E ele é um escudo para quem nele se abriga. Aqui que estava falando do escudo, né? Nós vamos falar aqui agora nesse versículo. Cada palavra de Deus é comprovada.
e ele é um escudo para quem nele se abriga. E nós vamos parar por aqui. E daqui nós vamos refletir muitas coisas. Veja, tudo que Deus diz é verdadeiro. Sem erro, sem falsidade. E totalmente confiável. Comprovadas em outras versões, aqui está como comprovada, né? Na minha Bíblia, cada palavra é comprovada. Em outras versões está escrito pura. Ou seja, palavra que foi provada, algo provado como ouro. Para o ouro se tornar puro, ele tem que passar pelo fogo, ele tem que ser refinado, ele tem que ser testado e aprovado. Essa é a palavra de Deus. Passada pelo fogo, aprovada e testada. É assim que tem que ser em nós. Toda a palavra de Deus é pura, real e verdadeira. E aqui eu vou abrir um parênteses para você que não acredita na palavra. Para você que fala que isso aqui não tem valor, que a Bíblia não tem valor, que a palavra de Deus que vem da Bíblia você não acredita porque foi escrita por mãos de homens. Agora eu vou dizer uma coisa para você. Olhe tudo ao seu redor. Olhe no espelho para você. Olhe ao seu redor. Olhe o céu. Olha o sol. Olha a lua, olha as estrelas, olha todo o firmamento que está lá em Gênesis. Tudo que está em Gênesis, você compara com a natureza. Você não precisa acreditar na Bíblia. Só leia e compare com a natureza, horas. E aí você vai ver, ter as suas conclusões. Gente, alguém falar que não acredita na Bíblia porque foi feita, escrita por mão de homens, nós acabamos de ler um provérbio que foi escrito 900 anos antes de Cristo, falando de Cristo. A Bíblia toda, o Antigo Testamento, vai falar de Cristo. Como isso não é uma revelação de Deus? Então, olhe ao seu redor. Olhe para o espelho, olhe para você, olhe para os seus olhos que enxergam, o seu nariz que ajuda você a respirar, a sua boca que você come, que entra dentro de você e você não sabe o que tem lá dentro. Lógico que nós sabemos hoje, porque tem a ciência aí que mostrou e sabe tudo que tem, mas você não consegue ver você. Você vai ver e vai estudar algo que já foi aberto, que já foi, mas você não vê o seu interior. Mas você sabe que tudo funciona plenamente, maravilhosamente, porque existe alguém superior a nós e que está revelado na palavra. Então você creia na palavra, porque tudo que está ao seu redor confirma a palavra da Bíblia, a palavra de Deus. Olhe para você, olhe para seu filho, olhe para a sua criação, que você não sabe como ele se fez dentro do útero materno. Nem você, nem seu filho. Você não fez nada. Deus fez tudo. Você só deu sua parte, a sua célula feminina e a sua célula feminina e a sua célula masculina se juntaram e formou o seu filho, a sua, do seu pai, da sua mãe, formou você, mas você não sabe como. O Antigo Testamento, como eu já disse, todinho ele está falando sobre Jesus. Nós acabamos de ver. A Bíblia foi escrita de mãos humanas, assim como muitas coisas que aprendemos, tudo que aprendemos na escola, tudo que vem da história, alguém escreveu. Muita coisa do passado nós não sabemos. E nós sabemos, nós não vimos, quer dizer, mas nós sabemos. Por que sabemos? Porque está escrito. Porque alguém contou. Porque alguém revelou. Nós não vivenciamos, mas alguém viveu e escreveu e hoje sabemos por conta da escrita. E assim a Bíblia se fez. Alguém ouviu e viu a Deus. Não viu a Deus, mas ouviu a palavra de Deus. Moisés, através da sarça que queimava. E tantos outros. Jacó, que brigou com Deus, que teve a perna machucada, que brigou com os anjos que Deus enviou. Percebe? Gente. Então, alguém que ouviu a palavra de Deus, alguém que seguiu a palavra de Deus. Aí eu digo assim, mas por que Deus... Muitas vezes a gente percebe as pessoas falando assim, por que Deus não fala comigo hoje? Eu não consigo escutar a voz de Deus. Por que será? Quando você discute com alguém, quando você briga com alguém, um exemplo
clássico, né? Vamos dizer assim. Hoje, graças a Deus, não mais. Graças a Deus, não mais, porque eu aprendi muito através da Bíblia, né? E eu digo hoje, com toda firmeza, com toda clareza, hoje, jamais eu vou brigar com meu marido. A gente vai discutir sim, claro, com certeza vamos discutir. Mas jamais eu vou brigar como eu brigava antes, que ficava 2 a 3 dias sem conversar. Porque a gente era criança, e criança é birrenta. Depois que a gente cresce, a gente amadurece e conhece a Bíblia. E aí a gente cresce. Quando você é pequeno, você bebe leite, mas depois que você cresce, tem que comer comida sólida. E assim é a Bíblia. Gente, então quando você briga e você fica sem conversar com a pessoa, você se afastou da pessoa. E assim é. Se você que brigou não vai lá, ou seja, você que começou a briga, né, vamos dizer assim, você não vai lá e conversa com essa pessoa vai vir conversar com você? Não. Porque você não se aproxima dela. E assim é Deus. Porque você não ouve a voz de Deus. Porque você está tão preocupado com seus afazeres que você não se aproxima dele para escutá-lo, para ouvir o que ele tem para falar para você. E eu vou dizer para você aqui um texto que explica exatamente isso. E eu vou ler Lucas 10, 38, 42. E você vai entender claramente. Enquanto caminhavam, Jesus entrou num povoado e certa mulher de nome Marta o recebeu em casa. Sua irmã, chamada Maria, sentou-se aos seus pés e ficou escutando a sua palavra. Marta estava ocupada com muitos afazeres. Aproximou-se e falou: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe sozinha com todo o serviço? Olha aí as ocupações, olha o distanciamento. Quem estava no pé de Jesus? Maria. Quem estava afastada de Jesus? Marta. Por que você está afastado, afastada de Jesus? Por que você não está aos pés dele como Maria para escutar aquilo que ele tem para falar? E aí Jesus, o Senhor, porém, respondeu: Marta, Marta, você se preocupa e anda agitada com muitas coisas. Porém, uma só coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte. E esta não lhe será tirada. Percebe? Preocupado, nós nos preocupamos demais com aquilo que nos consome e esquecemos daquilo que nos fortalece, daquilo que realmente importa. Se eu não estiver e se eu não, né, se a gente não faz aquilo que precisa fazer para escutar o nosso chamado, Deus vai chamar outra pessoa. Se a gente não está preparado para ouvir, se a gente não se aproxima, se a gente não tem intimidade, se a gente não busca a palavra para conhecer, para nos fortalecer, porque busca primeiro a Deus e tudo mais nos será acrescentado. Ou seja, você tem que buscar a Deus em primeiro lugar na sua vida. Não adianta você se distanciar de Deus, você vai só falar besteiras. Você vai falar que não precisa isso, que não precisa aquilo, que não precisa ler a Bíblia. Quanto mais eu leio a Bíblia, mais eu me aproximo de Deus. Então veja, nós vivemos no mundo e esse mundo aqui não é o mundo que Deus quer para nós. Porque nesse mundo jaz o maligno. E todas as vezes que eu fico confrontando a verdade aqui, achando que é mentira, é porque o maligno está tentando me levar para o lado dele, me afastar daquilo que é o meu propósito, me afastar daquilo que Deus me criou para ser seus filhos, filhos amados, a minha verdadeira identidade. Ele quer me afastar da minha verdadeira identidade. Por quê? Porque ele já foi afastado e para ele não tem mais conserto. Então ele quer afastar aqueles que ainda estão no caminho, caminhando. Ele quer afastar
do seu propósito. Ele quer afastar você de Deus. E por isso ele fala para você, não leia a Bíblia. Não precisa ler a Bíblia. Eu já me deparei com muita gente falando isso. Muita gente, inclusive religiosos. Muita gente. Infelizmente, eu digo aqui porque eu sou testemunha viva de uma pessoa que falou que não era preciso ler a Bíblia. Quando eu queria anunciar, quando eu queria falar que a gente estava fazendo cursos bíblicos, que a gente precisava ler a Bíblia, a pessoa fala que não precisava. Então veja, quanto mais eu leio, quanto mais eu busco, mais eu me aproximo dele, mais intimidade eu vou tendo com o meu Senhor. Lembra da briga que eu falei? Se você briga, você tá... Que intimidade você tá com aquela pessoa que você brigou? Nenhuma! Você simplesmente está afastada daquela pessoa. E assim é com Deus. E quanto mais eu ler, quanto mais eu buscar, quanto mais eu procurar saber a palavra de Deus, mais eu vou estar próximo dele, mais eu vou ter intimidade com ele. Veja, quando você não cumpre o seu chamado, Deus vai passar para frente. Porque a palavra não para, a palavra é viva, ela não está morta, ela está em movimento, tudo é movimento. Lembra quando nós dizíamos sempre, estudando Provérbios desde o começo, nós falávamos que a vida é movimento, a vida não para, e se você não cumpre o seu propósito, você vai ficar para trás. Pedro, gente, olha aqui, é uma palavra muito forte essa que eu vou dizer agora. Pedro, ele foi designado para falar para as nações, para falar aos gentios, mas ele ficou colocando empecilhos, dando desculpas, com mimimi. Ah, Senhor, mas, né? Muitas vezes a gente fala assim, mas eu não entendo a Bíblia, eu não vou ler a Bíblia porque eu não sei entender. Leia, você tem o Espírito Santo dentro de você, o Espírito Santo de Deus que ele deixou em você. Nunca diga que você não sabe, que você não consegue. Vá buscar primeiro. Dá o primeiro passo. Eu vou ler um outro texto aqui de Atos 10, 9 e 15 para mostrar para vocês o Pedro designado para falar com gentios. E olha, veja o que ele responde. Veja na visão que ele teve o que ele fala. E veja o que Deus fala para ele e o que Deus fala para você também. Atos 10, 9 ao 15. Hoje nós mudamos o nosso estudo, né? Mas vale a pena. Atos 10, 9 a 15. E vai falar assim. No dia seguinte, enquanto eles estavam a caminho, se aproximaram da cidade ao meio-dia. Pedro subiu ao terraço para rezar. Ele estava em outra cidade aqui, Pedro. Depois vocês leiam o Atos lá para trás, o capítulo inteiro, que vocês vão entender melhor. Então Pedro saiu do terraço para rezar e sentiu fome e quis comer. Mas enquanto preparava a comida, Pedro entrou em êxtase. Viu o céu aberto e uma coisa que descia para a terra. Parecia uma grande toalha sustentada pelas 4 pontas. Gente, 4 pontas, grande toalha. 4 pontas aqui significa todo o universo, não só judeu. Veja. E dentro dela havia todo tipo de quadrúpedes e também répteis da terra e aves do céu. E uma voz lhe disse: levanta-se, Pedro, mata e come. Mas Pedro respondeu, olha lá, de modo nenhum, Senhor, porque eu jamais comi coisa profana e impura. E a voz lhe disse pela segunda vez: não chame de impuro o que Deus purificou. E aí eu digo para você. Pedro foi chamado para falar para as nações. Quem Pedro estava designado para falar? Para os 4 cantos, a toalha com as 4 pontas. Vá para todas as nações, prega o evangelho. Mas Pedro não queria. Por que o impuro? Porque o impuro eram os gentios. Então Jesus levanta quem? Alguém totalmente improvável. Alguém que perseguia os cristãos. Quem? Nada mais ninguém do que Saulo, que depois se transformou em Paulo.
perseguidor dos cristãos, perseguidor e assassino daquele que era o Salvador, né? Daqueles que eram adeptos, né? Aqueles que eram seguidores, não adeptos, né? Seguidores do Salvador. Ele veio e assassinava aqueles que eram seguidores de Jesus Cristo, aqueles que estavam convertidos a Jesus Cristo. E ele matava. E Paulo ouve a voz do Senhor e se converte e vai. E nós, gentios, que não somos judeus, somente conhecemos a salvação que vem por meio de Jesus Cristo, por conta do anúncio e da conversão de Paulo. Através das cartas que ele deixa escrita. Através da sua vida, do testemunho de sua vida. Veja, Pedro era apóstolo. Pedro era aquele que estava do lado. Pedro não precisou de ninguém falar para ele. Ele viveu ali com Cristo. Carne a carne, olho a olho, lado a lado. Paulo não. Paulo não viveu com Cristo. Ele estava perto e não ouviu o seu chamado. Paulo estava longe, mas caiu quando ouviu o chamado de Jesus. Ou seja, ele cai para uma vida profana e levanta como um homem de Deus. Nada o prendia, porque ele era livre, uma pessoa livre. Pedro era uma pessoa religiosa, seguia a lei. Tem que ser circuncidado. Ele ainda estava com aquela coisa de lei na cabeça. E Jesus já tinha vindo, transformado aquela lei nele. Jesus agora é a lei. Eu sou a lei da graça, da salvação para todos. Mas Pedro ainda estava preso às crenças da religiosidade. Paulo era livre, nada o prendia. E ele reconhece que Jesus queria o que Jesus queria que ele fizesse. E ele vai e faz. Reconheceu que somente Jesus pode nos salvar e perdoar os nossos pecados. Não importa se é judeu, se é grego, se é escravo, se é livre. Ele é o Deus de todos nós, todos aqueles que acreditam. E pela graça, não é por nada. Não é por... dinheiro nenhum compra, porque é de graça. Ele salva todos nós. Não é pelo que você fez ou que você deixa de fazer no seu corpo que vai te salvar. Mas é o que está no teu coração. Está no teu coração. E quanto mais eu leio a palavra, mais eu vou trazendo Deus para perto. Mais eu vou trazendo Deus para dentro do meu coração. Não é circuncisão, nem incircunciso, nem circunciso, nem incircunciso. Ou seja, os cristãos, os judeus, eram tudo circuncidados. Para provar que eles eram cristãos. Que eles tinham aquela doutrina e seguiam aquela doutrina. Ou seja, circuncisão... Pedro, incircuncisão, Paulo. E ele dizia, se eu preciso viver a circuncisão, então Cristo morreu em vão. Paulo dizia isso. Maravilhoso. Meu Deus. Então agora, ficou claro para você? Ficou claro que nós precisamos cada vez mais conhecer a palavra para nos fortalecer na fé em Jesus Cristo, para que possamos cada vez mais cumprir o nosso propósito, para que possamos cada vez mais cumprir aquilo que Deus tem para nós aqui na terra. Para ouvir Deus falar conosco, né? Ouvir Jesus falar conosco. Que distância que eu estou de Jesus? Que distância que me afasta de viver seu verdadeiro propósito? Qual desculpa que eu estou dando para não obedecer? Lembra que a verdadeira sabedoria é o temor ao Senhor. O que é temor ao Senhor? Obediência, respeito, ter clareza, obediência acima de tudo. Para cumprir o nosso propósito, para cumprir o meu propósito, para você cumprir o seu propósito. Nós temos que ser obedientes. E qual é a desculpa que eu estou dando para não conhecer a palavra de Deus? Ah, ler a Bíblia para quê? Ela foi escrita por mão de homens. Pois é. No final será só você e Deus. Será só eu e Deus. E aí não vai ter nenhuma desculpa. E eu vou fechar aqui lendo para vocês agora, rapidinho. Provérbios 1, 23 a 33, que nós já estudamos. Mas eu vou ler para vocês novamente para reforçar aquilo que eu estou falando, aquilo que a palavra está dizendo, porque nós precisamos buscar cada vez mais para nos aproximarmos de Deus. Quanto mais buscamos, mais aproximamos. Lembre-se sempre, se há alguém que não quer que você leia a Bíblia, esse é inimigo de Deus. Provérbios 1,
23 a 33. Rapidinho eu vou ler aqui, ó. Voltem-se para ouvir o meu aviso. Eu vou derramar meu espírito sobre vocês e lhes comunicarei as minhas palavras. Contudo, eu chamei e vocês recusaram. Estendi a mão e ninguém me deu atenção. Vocês recusaram os meus conselhos e não aceitaram o meu aviso, ou seja, a repreensão. Por isso, eu também vou rir da desgraça de vocês. Vou zombar quando o terror os assaltar. Quando o terror cair sobre vocês como tempestade e a desgraça chegar como furacão, e a angústia e a aflição os alcançar. Então vocês vão me chamar, mas eu não responderei. Vocês vão me procurar, mas não me encontrarão. Vocês recusaram o conhecimento e não conheceram o temor de Javé. Não aceitaram o meu conselho e desprezaram o meu aviso. Pois bem, vocês comerão o fruto do seu comportamento e ficarão fartos dos seus próprios conselhos. Sim, a revolta dos ingênuos acabará levando-os à morte, e a despreocupação acabará com os insensatos. Todavia, quem me obedece, olha maravilhosa aqui, o maravilhoso recado aqui. Todavia, quem me obedece viverá tranquilo, estará seguro e não temerá nenhum mal. E eu reforço aqui ainda, olha aqui. A revolta dos ingênuos acabará levando à morte, no versículo 32. A revolta dos ingênuos acabará levando à morte. Para de ser ingênuo. Busque sabedoria. Busque a Deus. Para de viver num mundo como criança. Para de viver num mundo achando que não precisa conhecer a palavra. Pare de viver. Tudo na vida nós precisamos de conhecimento. Tudo que você tem, se você tem uma profissão, seja lá qual for, você teve que ter conhecimento para aprender essa profissão. Por que eu não preciso ter conhecimento para buscar a Deus cada vez mais? Quanto mais conhecimento eu tenho, mais Deus vai se revelando para mim, mais Deus vai se mostrando para mim. Ou seja, mais Deus vai se mostrando para nós aquilo que Ele quer que nós vivamos. E busque a Ele em primeiro lugar na sua vida para que tudo mais possa ser acrescentado. E nós vamos terminar aqui hoje com um estudo geral, né? Não só de Provérbios, mas eu precisava falar isso, porque eu senti no meu coração que eu precisava falar isso. E que você busque cada vez mais. Não deixe que os insensatos, que os tolos, que os ingênuos leve você para esses versículos aqui que está escrito em Provérbios. Lê de novo lá, Provérbios 1, 23 ao 33. Reflita bastante. Passe para outras pessoas. Fale para outras pessoas. Você hoje tem o compromisso de falar isso que eu falei aqui para outras pessoas. Que mais pessoas possam conhecer esse verdadeiro Deus nosso, maravilhoso. Que Ele fala aqui, ó. Todavia, quem me obedece viverá tranquilo, estará seguro e não temerá mal nenhum. Que você fique com esse versículo hoje. Que Deus te abençoe, que te dê muita saúde, muita vida, muita prosperidade, muito entendimento, muito conhecimento e muita disciplina para que você possa viver plenamente aquilo que Ele tem para você, que é o seu propósito de uma vida para levar a salvação a outras vidas. Que Deus te abençoe, um beijo no seu coração, fica com Deus.